Estamos aqui para mais um Pod Mídia, hoje com uma rede de comunicação, uma emissora de televisão, rádio e tudo que é a Jovem Pan. Eu sou um fã da Jovem Pan, dos bordões da vida. Acho que a maioria de nós que tem esse contato, principalmente aqui na cidade de São Paulo, cresceu ouvindo os bom dias e os bordões. Vambora. Tá na hora, repita. Então, fez parte da minha vida da comunicação. Super orgulho estar aqui e batendo um papo com essa grande empresa que é super parceira do grupo de mídia, apoia as ações que o grupo faz. E a ideia aqui é a gente passar um pouco por história, presente e futuro. Acho que a Jovem Pan tem muita história para contar, e quando você ouve ela e entende desde a origem, né? Quem estuda comunicação e conhece comunicação sabe da importância que esse veículo tem para a construção do nosso negócio, né? Desde o Paulo Machado de Carvalho e tudo que aconteceu e seguindo o trabalho do Tutinha, do Marcelo, hoje que eles dão uma continuidade, muito apoiado por vocês. Eu sou um fã de carteirinha desse DNA inquieto da Jovem Pan. Eu estou no mercado publicitário desde 97 e eu vi ela transformar demais, assim. Vi ela criar o pânico, vi ela mergulhar no digital, com vírgula e coisas diferentes, meios de promover e promocionar marcas dentro do mercado. E essa inquietude parece que não para, né? Porque agora virou televisão, tá fazendo o digital ainda mais forte, uma entrada muito grande para a rede social. Mas a ideia é a gente bater um papo aqui e entender um pouco do que está por trás desse DNA da Jovem Pan. Então a gente tem um caminho bem legal pra gente conversar. Legal. Vocês vão dar a palavra pra mulher? Por favor, se apresente. Bom, eu sou a Marcela Marque, né? Sou diretora comercial do Grupo Jovem Pan. Já tô aqui, já vou completar 10 anos. Falei, nunca estive num lugar onde passa tão rápido esse poder de transformação. Você falou que acompanha desde 97, assim, tá no mercado, né? Tá no mercado, mas há 10 anos que eu tô na Jovem Pan, já fui outros veículos, fui Folha, já fui cliente, já fui Fiat. E eu vejo essa inquietude mesmo, essa transformação. Hoje a gente tá aqui há quanto tempo? 3 anos que a gente lançou a TV, né, oficialmente, mas a gente já era uma TV, porque a gente já estava muito forte no digital, no formato de vídeo, né? Então a gente já tinha entendido essa mudança do áudio para o vídeo. Mas mais do que isso, eu acho que é essa força da comunicação. E você falou muito, todo mundo começa com o resgate emocional da Jovem Pan. Isso eu acho muito legal, porque todo mundo tem na mente o vambora, tá na hora. Ou as 7 melhores, a gente até lançou uma rádio nova, que é a Classic Pan, porque as redes sociais diziam, cadê as 7 melhores com mais frequência, né? Quando a gente meio que remixou e a gente até lançou uma rádio para isso. Mas tem muitas memórias afetivas, né? Em diversos territórios, né? Esporte, entretenimento e news. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade. Acho que o Pod Mídia vem também para dar uma abertura para vários grupos de comunicação para falar. Acho que é um papel nosso também munir os mídias de informação para esses, né, conseguirem ajudar nós juntos, os clientes. Então, a gente fala que é um podcast voltado para o mercado. Obrigada pela oportunidade. Bom, vamos bater papo, né? E contar um pouquinho os desafios e comemorações que a gente tem, que tem muitos, mas eu, como comercial, acho que esse espaço é muito importante, porque é uma forma de democratizar também o conteúdo, de dizer para mais gente do que a gente faz no trabalho de formiguinha hoje, né? E Marcela, quem você traz aqui para a mesa para acompanhar com a gente? Hoje eu tô só com celebridades. Hoje eu tô com o Renato Pereira, o nosso querido consultor, acho que não vou nem falar velho de mercado, porque, né, na verdade, não seria justo. Seria justo um novo de mercado, porque você tem dado muito insight, principalmente até para mim em particular, mas Renato, acho que dá a palavra. E o Aros, que é o meu grande companheiro, tentou me abandonar aí por 1 ano, mas já está de volta a casa.
diretor aí do jornalismo. Eu digo que ele é o mestre dos mestres. Eu brinco que quando o Aro saiu, eu fiz... Até chorei, né? No dia que você saiu, né? Voltou. Mas eu fiz uma homenagem para ele, falando... Quando eu cheguei aqui, todo mundo só falava dele. Não, porque o cara era... E realmente, assim, ele é impecável. Então, ele estar aqui, eu acho que ajuda também a empolgar e mostrar o lado da Jovem Pan, da propriedade, né? Da construção da credibilidade, de conteúdo, fora que ele nasceu na Jovem Pan. Depois ele vai falar um pouquinho aí. Mas aproveitando esse gancho e fazendo uma colocação meio para os dois, para o Aros mais na volta do conteúdo e para o Renato mais relação com o mercado, né? Que a gente viveu um mercado que era mais omnichannel, vai? Você tinha um canal, cada um fazia o teu conteúdo e tal. E a gente vê essa transformação, Aros. Como é que foi essa virada e essa mistura dessas diversas formas de comunicar que a Jovem Pan tem hoje? Eu acho que Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui. Eu acho que a gente tem... o ponto de partida é um ponto de partida muito legal. A gente já tinha produtos muito característicos e uma identificação muito forte com a audiência, né? Mesmo quem não fazia parte de uma audiência frequente da Jovem Pan, nunca passou batido por algo que a Jovem Pan fez, né? Então, de alguma maneira, estava conectado com os nossos produtos e com aquilo que a gente colocava no ar. A evolução das plataformas, né, e a construção de outros meios para a gente distribuir o nosso conteúdo acabou por reforçar justamente isso. O ponto de partida com veículos, com produtos muito fortes, como o Jornal da Manhã, que é uma marca que está aí há mais de 40 anos no ar, que conseguiu sair do rádio com locutores noticiaristas, né? O Repita nasce por isso, porque eram 2 locutores, a hora e a confirmação da hora. E a gente, para um modelo hoje que tem uma linguagem híbrida para a televisão, para o digital e para o rádio, sem que ele perdesse a essência, sem que ele perdesse o DNA. As transmissões esportivas, né? O futebol na Pan sempre foi muito característico. A gente tem até... Aqui num dos nossos andares tem um quadro que é de um anúncio do futebol com o Joseval e com o Osmar Santos. E o slogan da publicidade diz assim: quando não é um, é outro. Ou seja, você está muito bem com qualquer um dos 2 narradores que você vai ver, que os 2 narradores preferidos do Brasil são os narradores da Jovem Pan. E a gente levou isso para o digital com a possibilidade de você ver o narrador, porque a gente não tinha os direitos de transmissão do campo. E a gente virou um fenômeno com as transmissões, mostrando ali o Vampeta e o Nilson interagindo. Então, no fim, a gente entendeu muito rapidamente que a dinâmica do consumo havia mudado, que as pessoas estavam em outros lugares que nós não estávamos, mas que nós não precisávamos oferecer nada diferente daquilo que as pessoas já gostavam de consumir, nós só precisávamos chegar até elas. E aí o Jornal da Manhã ganhou uma câmera no estúdio, a gente fez adaptações e adequações no conteúdo, entendendo um pouco também um outro movimento dessa relação com a audiência, que é a seguinte: a notícia é commodity. Todo mundo sabe quanto está o preço do café. Agora, por que o café está esse preço? Qual o impacto disso? A análise, a leitura. E aí a gente construiu um cast muito forte de comentaristas para poder ajudar a explicar e a criar essa relação com a audiência. E aí vem esse elemento também dessa identificação com as pessoas e o fenômeno da internet. Talvez boa parte das pessoas que venham a nos acompanhar aqui não acompanhe a íntegra dessa conversa. Elas vão ser impactadas por pedaços, pelos cortes. Os comentaristas são bons de cortes, né? Porque o cara vai lá em 1 minuto, ele sintetiza uma ideia, e aí isso ajudou também a disseminar a gente por essas outras plataformas. Mas tudo partindo de uma massinha ali que veio fermentando e ficando muito forte, de uma programação robusta. Hoje, a nossa presença no multiplataforma, ela vai para além do que é o convencional, vamos dizer assim, o rádio, a TV e o YouTube, que foi a nossa primeira tela para além do rádio. A gente está em uma série de plataformas FAST, é o sinal da TV na parabólica, as operadoras de TV a cabo, a possibilidade de assistir na nossa plataforma proprietária, o Panflix, com outro tipo de experiência. E a gente entende que, no fim do dia, essa multiplicidade de frentes de plataformas serviu para reforçar algo que lá atrás, essa ideia do Vambora, Vambora, do Repita, já tinha construído. A Jovem Pan, ela tem muito mais do que telespectador, do que ouvinte, do que internauta. A Jovem Pan, ela tem uma verdadeira relação com o fã. É um pan lover que se conecta com a gente em qualquer uma dessas plataformas. E ele gosta de
saber a notícia, entender a notícia, às vezes brigar com ela, porque tem lá a turma brava com isso aqui e tal, mas no fim do dia ele tá interagindo, ele tá conectado e usando a Jovem Pan com a fonte de credibilidade para ele saber o que vai fazer no dia dele, né? Não, é muito bom porque eu uso o Vambora, repita, para defender que frequência de exposição de mensagem é importante e consistência é um negócio que pode deixar na mente das pessoas uma marca pro resto da vida. E... Com o detalhe de que a gente não usa mais essa plástica no jornal e até hoje ela já faz pelo menos... Repita assim, né? Já faz pelo... O Repita ainda tá no ar. Quanto tempo que não usa Eu acho que a gente deve ter tirado por volta de 2015, né? 2016, por aí. Então faz muito tempo e a memória das pessoas ainda... Não, a gente lembra coisas de comunicação, como compre batom, mas essas coisas não tem como... A frequência é um negócio muito importante. Mas pegando esse gancho, Renato, queria, na mesma lógica da pergunta, né? Essa relação do veículo vender tudo, né? E saindo de um veículo que vendia uma coisa específica, como é que você enxerga a formação desse profissional de vendas lá na ponta, que tem que ser muito mais eclético para conseguir ter uma conversa no universo da agência que muitas vezes desconhece o produto, né? Tem tem muitos jovens entrantes que não conhecem essa história. Né? Também não ou consomem. Nunca consumiu. Como é que você vê essa? Porque eu acho que é um paradoxo que a gente está vivendo. Sem dúvida. Um dos desafios, acho que o principal desafio do convite que eu recebi do Marcelo e do Tutinha era exatamente aprimorar, aperfeiçoar a conexão da Jovem Pan com o mercado publicitário. O mercado publicitário é extremamente profissional, muito bem formado, ganhador de prêmios, enfim, de cases históricos. E essa conexão poderia ser aperfeiçoada. Nesse sentido, a gente melhorou o formato de atendimento comercial, está ajudando na capacitação das equipes, está capacitando, inclusive, abastecendo com novas pesquisas, com mais informação e abrindo um horizonte de discurso para que a gente consiga subir a régua dessa interação. Hoje, o profissional de mercado está muito capacitado, o profissional de veículo tem que acompanhar e tem que estar igualmente capacitado, com repertório rico, repertório técnico, repertório que trafegue por várias instâncias de relacionamento e, com isso, amplie a assertividade dos resultados, né? Não, sem dúvida. E quando você olha essa força de conteúdo que a Jovem Pan tem num todo, né? Eu sou um fãzaço do Pânico dele. Eu já era fã. Eu lembro quando eu vim morar em São Paulo, eu vinha escutando o Luciano Huck. Torpedo da Pan, na época é muito bom. Era Galisteu e ele, né? E era muito bom. E era Os domingos. Domingo à noite eu tava voltando da praia, voltando no interior, né? Eu ia pra Guará e tava voltando de Guará pra cá. E fazia parte do dia a dia. Então eu era mesmo um consumidor, né? E quando eu vi... e por coincidência, isso era até anterior a eu estar trabalhando em agência, etc. Quando eu vejo essa coisa andar e essa entrada, o Pânico crescer e ver o que aconteceu, quer dizer, ver essa muita força desse conteúdo, né, que é bem intrínseco na Pan. Como que você vê hoje a entrada das marcas se relacionando com esse conteúdo? Porque hoje um desafio muito grande, e aí para vocês dois, né? Que as marcas querem participar do conteúdo. Cada vez mais. Elas querem criar conteúdo para as próprias redes sociais, elas querem ter... Então é difícil você ter uma coisa que elas não querem ter, alguma coisa para um long tail. Como que vocês hoje, você do lado do conteúdo e você do lado comercial, manejam isso no dia a dia? Porque é um desejo das marcas, está em todo lugar, né? Eu acho que tá na moda, vamos dizer, falar sobre branded content, né? Eu acho que esse é o caminho que hoje as marcas começaram a se encontrar para estar dentro, inserida no conteúdo, né? Então, assim, hoje a Jovem Pan, ela produz o conteúdo, igual você falou, uma mini channel, então ela produz o conteúdo e distribui nas plataformas. Só que, obviamente, que ela tem produtos nativos que vão só para redes sociais ou produtos nativos que vão só para a TV ou para o rádio. Quando a marca entende isso, a gente discute muito isso. Porque a Jovem Pan ela é conhecida, ela é a Jovem Pan, ela é conhecida, o Pânico é conhecido. Não importa a plataforma que ele está.
Por exemplo, hoje muita gente assiste eu não sei por onde você gosta de ouvir ou você gosta de assistir o Pânico, mas muita gente consome pelo YouTube, né? Pelo digital. Você tem todo dia 100 mil pessoas assistindo Pânico pelo YouTube, pelo player do YouTube, né? Quando você, no rádio, você tem mais 800 mil ouvintes, porque vai para todo o Brasil, vai para toda a rede. São mais de 25 afiliadas para âmbito nacional, a cobertura da Jovem Pan, né? Quando você vai para a televisão, você está ali, por mais que está no cabo, no PayTV, está na Paraguai, você também está consumindo. Então, quando a marca vem, ela quer estar no Pânico. Independente, quando você começa a recortar, bom, você vai pôr no break, você vai ter o spot, ou você vai ter... Não faz sentido, né? E os marqueteiros estão adorando sentar na cadeira do Pânico. Não, sim, a entrevista é um branded content, não deixa de ser um podcast ali, porque o Pânico se reinventou também, né? E a gente achou esse formato... E não é fazendo propaganda aqui, mas é um formato que dá resultado para quem está sentado. Por quê? Primeiro que ele está ali numa discussão orgânica, né? Sobre, por mais que tenha. E ele também tem um objetivo de trazer performance. Então, você tem o QR Code te auxiliando, o Emílio dando um CTA para a marca. E o desafio nosso... Fábio, obrigada pela pergunta também. E a gente bate bastante, né? Vamos dizer, bola, eu e o Arius essa linha tênue de estar dentro do conteúdo e de como trabalhar as marcas. Porque cada vez a marca quer estar organicamente. E é uma loucura que a gente falou do cash influenciador, que hoje muita gente vai para os influenciadores ou para as agências de influenciador para contratar e ter aquela autoridade. E a gente tem muito influenciador dentro da casa. Você tem o Emílio, que é o apresentador nato. Você tem o Zuckerman, você tem o Vampeta, você tem... E aí você, né, não falar de todos é até sacanagem, mas... e as marcas buscam isso. Diversos é sempre ligado, às vezes, a um colunista e ligado à credibilidade daquilo que também a Jovem Pan está tendo a força naquele território. Então, no esporte, força na jornada, ou usando o pilhado na hora de um bate-pronto. Então, assim... Hoje, a gente já está produzindo muito. A gente tem uma equipe, né, também, que é a Live, que é uma agência in-house para ajudar a produção de conteúdo e ter um roteirista, né, ter alguém pensando com a linguagem da Jovem Pan para ficar orgânico dentro dos programas, né? Se você puder acrescentar aí. O grande desafio, no fim do dia, há alguns anos atrás menos, a gente acabou desenvolvendo uma maneira de construir isso. E a gente foi meio que adaptando essa ideia do que é o branded content, o publi editorial, e aí foi esse caminho, e encontrou uma maneira de fazer isso caber dentro da programação. Mas de algum tempo para cá, e sei lá, estamos falando de uns 3 ou 4 anos para cá, talvez menos, o desafio passou a ficar muito mais com a marca que chega até a gente. Porque a nossa vida é contar história. O que a gente faz o dia inteiro aqui é contar a história de algo que aconteceu para alguém que está interessado naquilo e vai ser impactado por algo. Volta à história do preço do café. Eu tô monotemático, eu estava na reunião de pauta do programa de agro. Então, volta à história do preço de café. Então, o cara quer saber sobre aquilo. A gente tem uma narrativa para estabelecer e como eu vou pulverizar isso ao longo da programação. A marca, quando chega aqui, hoje, ela tem o desafio, mais do que dizer com quantas pessoas ela quer falar, ou qual é o perfil de público que ela quer alcançar, e etc. Ela tem que primeiro contar pra gente o seguinte: que história eu quero defender dentro da programação? Porque não é simplesmente sentar lá com o Emílio. O Emílio, muitas vezes, assim, não, esse cara aqui não cabe no Pânico. É uma dor do comercial. Porque se o conteúdo não olha e diz assim, aqui eu tenho uma história legal, que eu vou conseguir mais do que vender um produto, conquistar a minha audiência, para que ela entenda que eu tô colocando algo que gera valor para ela, eu não quero isso aqui na bancada. E ele tem autonomia, o conteúdo tem autonomia aqui dentro, e isso é muito legal, para dizer assim, olha, não. E aí o problema é deles de dizer, não pô, esse dinheiro aqui, como é que o cara tem a mídia e tal? E aí eles têm que converter isso numa outra realidade. Eu tenho um jeito de olhar isso, que eu acho que tem marcas que têm franquia para falar de alguns assuntos. E tem marca que não tem. Então, e o que leva a marca a ter franquia é a história da própria marca. Isso aí. Então, a gente viu uma marca de cerveja chegar no Brasil, inclusive que era grande, aqui no Brasil, trazer a música eletrônica pro Brasil. Isso aí. Sim. E foi uma grande parceira, inclusive, do Pânico e tal. Eu fiz muito escola junto com o Pânico e tal. Porque... e ela tinha franquia. Então, se ela fosse lançar um canal de música eletrônica naquele período, ela tinha franquia. E uma outra cerveja que estava no mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, não tinha franquia.
Então tem um pouco disso que você está falando, de uma liberdade que a marca tem. Tem coisas que são genéricas. Eu não estou falando de um merchan, né? É um jeito de entrar dentro do conteúdo. E a gente tem uma sensibilidade aqui, porque embora nós tenhamos dentro das nossas verticais zonas absolutamente confortáveis para trabalhar com marca, então entretenimento. O pilar de entretenimento é um oceano azul. Sim. O esporte é outro oceano azul. O jornalismo é mais complicado. E aí eu sou o chato. O jornalismo é mais delicado. Nem tudo sentido. Cabe. Não dá pra gente tratar as coisas como se elas fossem ali um balcão de negócio, porque eu tenho que zelar por um princípio, por um valor ético, por uma credibilidade do jornalismo. Mas quando eu entro em histórias, por exemplo, a gente fez há um tempo atrás para uma associação e eles queriam trazer uma agenda de defesa do meio ambiente, de como a inserção do agro da maneira correta podia beneficiar o meio ambiente e de fazer uma defesa contra aqueles que praticavam o mal o agronegócio. Os caras que estavam desmatando sem respeitar a lei, cobrar a fiscalização e etc. A gente falou, pô, aqui tem um território que o jornalismo consegue trazer, porque eu tenho uma agenda de política pública que eu consigo pautar como tema para debate. Eu tenho aqui uma discussão muito legal para contar a história desses caras. Cara, virou uma série, um documental que a gente exibiu no nosso digital, foi produzida pelo jornalismo. A gente desenvolveu aquilo pro digital, com a marca aparecendo, sem nenhum tipo de falta de transparência com a audiência. Era um produto apoiado por uma marca. Está disponível até hoje nas nossas plataformas digitais. E, no fim, aquilo gerou uma quantidade de discussões e de temas que, organicamente, o jornalismo trouxe para o debate. A gente acabou trazendo parlamentar para discutir a questão das zonas de preservação lá de floresta, tem um termo específico para isso. Então, quanto o cara pode desmatar dentro da proporcionalidade. Tá muito ligado com os fóruns. E que tá muito conectado com essa ideia do que era o Mitos e Fatos, hoje é o JP Connect, etc. Então, a gente consegue abraçar também essa agenda pelo jornalismo. Desde que tem uma causa, né? Só que eu tenho que ter um motivo para fazer a audiência pensar. Eu costumo dizer, e digo para a equipe na redação, assim, cara, a gente tem que ter primeiro, antes de qualquer coisa, respeito à inteligência do cara que tá nos acompanhando. Vamos partir da premissa que o cara que tá sentado em frente à TV, o cara que tá ouvindo rádio, ele sabe mais do que a gente. Porque ele não tem só a gente como fonte de informação. A Jovem Pan diz tal coisa, o cara vai lá do outro lado, ele tem a internet ali na mão dele, ele vai lá no site do Congresso para ver se de fato é aquela lei que foi aprovada, é aquilo. Então a gente precisa cumprir com isso. E aí quando a marca vem e ela tem primeiro um propósito legal, e ela tem uma mensagem que a gente olha e fala, pô, isso aqui eu vou conseguir fazer a entrega de mídia, o comercial vai arrasar na entrega de mídia, mas eu vou ter insumo para promover pauta e discussão e debate. Pô, aí eu tenho riqueza. E aí a gente consegue conectar. E muitas vezes com o contraditório. Quer dizer, muitas vezes não, sempre com o contraditório. Que eu digo para eles, a primeira coisa que eu chego em reunião, eles me colocam em reunião, eu digo assim, ó, vamos falar do assunto, mas talvez tenha alguém na mesa que não concorde com essa tese. Aí, antes do cliente ficar meio assim, agora eles falam, não, mas isso é bom. É importante ter o outro lado e tal. Então, vira até um motivo de dizer assim, pô, a Jovem Pan promove. A gente fez há um tempo atrás um brainstorming aqui, juntamos as lideranças e tal, e a gente se trancou lá para discutir ideias e etc. E de lá nasceu uma mensagem que a gente usava até pouco tempo atrás como uma comunicação com o mercado, que era a história da Jovem Pan promover diálogo. E isso vem muito dessa história de que, poxa, você ouviu um assunto, a gente coloca esse assunto em discussão, né? Saiu a notícia para o debate e para análise. Eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Todo mundo discutindo. Eu vou necessariamente formar com a audiência uma quarta, uma quinta, uma sexta formas de interpretar aquele tema. Isso se encaixou perfeitamente para alguns clientes. Os caras procuravam o Mitos e Fatos, né, o Conecta, para fazer os fóruns de discussão. E um dos pedidos, quando chegava o briefing pra gente, para desenvolver a produção, era assim, na mesa, precisa ter o cara que não concorda com essa tese, não. A gente quer o caldo da discussão boa. Quero que vocês promovam aquilo que vocês sabem fazer, que é a galera pensar. E aí, esse é um problema agora que eu devolvo sempre pras marcas. Eu digo, traz pra mim ideia boa. Eu não sou refratário a nada, o conteúdo vai abraçar. Mas vocês têm que ter propósito pra gente preencher, né? Ela tem um objetivo. Esse protagonismo do conteúdo fez uma grande virada no perfil do nosso diálogo. Porque, é como você falou, você partia dos canais. Então, assim, eu tenho um plano pra TV aberta, um plano pra TV fechada, um plano pra rádio, né? Revista e tal.
Hoje não, você tem hoje uma conexão com um determinado conteúdo que se espalha pelas plataformas, até com uma repercussão em rede social e cortes e tudo que você pode desdobrar disso. Então, assim, você tem hoje um novo diálogo no mercado. Você tem um novo olhar. Não faz muito sentido você falar verba de rádio, acho, né? Verba de TV, quando, na verdade, você tem o engajamento com o conteúdo que pode gerar o resultado que você espera com um público específico que ele atinge. Quer dizer, por qual plataforma ele foi, chega a ser secundário, né? A gente vive um momento de muita busca por resultado, né? É muito difícil você ter qualquer comunicação que acaba gerando essa força de tentar, às vezes, romper barreiras que não deveriam ser rompidas, tal, porque tem uma pressão por resultado do lado no próprio anunciante. O departamento de marketing tem que entregar resultado, que vem muito desse mundo de dados, de mensuração e entrega de lead, conversão direta no ambiente digital, que não tinha. E esse lado traz um desafio para os veículos, e olhando vocês que acabam tocando quase todos os lados, da rádio tradicional à TV conectada, como é que vocês estão devolvendo isso para o mercado anunciante, na forma de mensuração, de dados, etc. Porque eu vejo isso como um desafio que os veículos mais tradicionais, independente de estar multiplataforma, etc., no lado mais profundo de dados, é difícil de competir com as big techs, o que eles têm de dados, etc. Legal, é um desafio. Até porque eles te colocam numa caixinha, né? O mercado acaba te colocando numa caixinha. Você é off, você é on. Hoje mesmo eu estava numa agência discutindo o que era off e o que era on, porque ela não tinha a parte da marca off ou on. Mas, na verdade, hoje, cada vez mais, a gente também vai buscar dados para voltar, né? Então, assim, hoje, a Jovem Pan, a gente brinca... Esse formato do Pânico, que você até comentou, de sentar na bancada, a gente criou com um nome tipo Brand Performance. Ele começa com brand e tem um resultado para performance, que você tem como ver o call to action, a conversão, o quanto que deu de lead, até o CTA, envolvendo, daí você vai... E com resultados muito bons, né? Com né? resultados muito bons, de prova do cliente que teve compra vindo, né, via Pânico. Não é só awareness, né? É resultado na veia. Então, você tem hoje formatos. O que a gente tem investido muito primeiro, dados. Então, você tem, obviamente, Ibope, TGI ali para complementar, para você mostrar, e depois trabalhar o dado dentro de casa para devolver. A gente, por um tempo, começou a falar de custo por impacto, né? Porque hoje ainda, essa semana inteira, eu tenho discussão ainda de CPM, né? Que você tem que provar que aquilo está baseado numa audiência, baseado em pesquisa. Então, esse é o nosso desafio. Por exemplo, você falou de TV conectada, que é o futuro. A gente brinca, futuro presente, mas está aí. Todo mundo está com acho que até amadurecendo das marcas, até todo mundo pensando, porque é uma compra por impressão, mas ela é um insert, né, ali também dentro de como você trabalha. É um formato de vídeo que pode ser off ou pode ser considerado on. Então, é uma loucura você mesclar. Então, tudo eu acho que é construção de narrativa e como que... Eu acho que você tem que olhar, a gente estava conversando até com o Roberto Araújo, que é nosso CEO, ele falou... como é o consumo? Como que aquela pessoa atrás da televisão ou atrás, né, o ouvinte, espectador, como está resolvendo consumir aquilo? Ali que a gente tem que analisar se ele está pensando como digital ou se ele está pensando como uma TV. E esse é um desafio na hora de colocar no ar um produto. Porque a gente olha a entrega de mídia e como precificar, como é que eu vou medir a audiência, mas como é que eu trabalho a entrega de um produto? Eu pego, por exemplo, o Pânico ou no Jornal da Manhã, em que eu tô simultaneamente o mesmo produto em todas as plataformas. São experiências diferentes de consumo, jornadas diferentes. E que você entra em rede, né? No Brasil inteiro. O prime time é diferente. O prime time da TV é um, da rádio é outro. Eu preciso trabalhar essa maneira de consumir, de entregar de uma outra forma. E eu preciso que os nossos POs aqui, né? Cada programa tem um núcleo, tem um editor responsável, que é o PO, é o cara que, cara, ele do começo ao fim daquele produto, ele tem que entregar. E esses caras hoje, e a gente vem trabalhando já há algum tempo, e a gente passou por reformulações na equipe, etc. Hoje eles estão setados, e as minhas conversas com eles
elas são muito em cima da performance em todas as plataformas. Até pouco tempo atrás, era impensável o cara que botava um produto nosso no ar fazer análise da performance no YouTube. Hoje eu olho com eles e digo assim, ó, você percebeu que a gente caiu esse mês em tal coisa, mas a gente ganhou aqui, que o tempo tal aqui foi não sei o quê. Ele tem que entender que todas as trilhas, né, todos os nossos canais têm importância para a soma do todo. Porque senão esse é um esforço que quando eles vão fazer o trabalho de venda, o comercial vai para a rua para vender, talvez ele tenha um baita argumento para um veículo, ele não tem para o outro. E o cara tá comprando todo. O cara fala, não, mas aí eu não quero tal coisa, porque isso aqui eu não vou vender. Então a gente precisa ter alta performance em todos eles. E isso começa na feitura. A gente foi apensando plataformas, né, na entrega, e criando experiências diferentes. Então, por exemplo, o cara que tá assistindo a gente pelo Fast, ele tem uma experiência de recorte, uma saída para break, um tempo de volta, uma coisa. O cara do YouTube, uma outra realidade. O sinal da televisão, uma outra realidade. O cara do rádio, uma outra realidade. Cada um dentro da sua plataforma, dentro da sua jornada. O cara que assiste depois, no VOD. Eu tenho pico de consumo em alguns programas, que é no contraturno dele. O programa, eu pego, por exemplo, o Morning Show da vida. Se eu for no digital, eu tenho pico de... Morning, né? Eu tenho pico de consumo dele à noite no digital. O cara não conseguiu ver de manhã, ele volta lá. Eu tenho que pensar o pós, aquela entrega de pós do VOD. Então, a gente passou a olhar os produtos também de uma maneira diferente, tratar os produtos de forma diferente, para poder justificar essa mensuração e valorizar esses números no todo. Porque senão a gente simplesmente ia continuar olhando lá o real time do Ibope e o consolidado do rádio com o recall lá, o trimestral do rádio. Não é mais essa a nossa realidade. Agora a nossa realidade ela é real time em todas as plataformas. Eu tenho como medir se o cara tá acompanhando a gente pelo streaming de rádio. Essa é uma realidade que mudou também a experiência do consumo do rádio. E a gente tem que acompanhar isso em todas as frentes. Senão o produto enfraquece a valoração dele para venda, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito forte, a gente tá vivendo, né? A gente vive a humanização das pessoas, né? De uma forma geral. É a celebridade que ficou humanizada. As pessoas compram ela virou gente, né? É isso aí. Rompeu a barreira. Porque você vê ela como alguém como você, que tem dor, que tá ali, que acaba postando as coisas na rede social, tal. E eu acho que vocês viveram, Renato, de um jeito tão... Vivem, né? Essa humanização de quem nunca apareceu, né? O rádio, que as pessoas não tinham rosto. Não. E como que vocês veem isso, né? Dessa humanização do elenco, nesse lado de dar vida. Para mim, o Vampeta é um super exemplo do que a gente vê. E acho que esse lado... Vampeta é unanimidade. Eu sou fãzaço. Mas esse lado que não tinha, né? A gente viveu muito um momento do mercado que isso era... Ninguém sabia o que acontecia com as pessoas. E as pessoas estão cada vez mais se abrindo e outros nascendo já nesse momento, né? A gente tinha uma discussão aqui que era muito boa uns anos atrás. Me permite contar a história? Por favor. A gente tinha um programa chamado Esporte em Discussão. Uhum. E a mágica do Esporte em Discussão era que eles rachavam o pau. Eles brigavam? Mas brigavam muito no ar. E não vamos mentir, algumas vezes a briga continuava no corredor. Se eu ouvir o estúdio aqui atrás, né? A gente ouvia eles pelos corredores aos berros uns com os outros, não sei o quê. Depois de ir pra almoçar, tava todo mundo rindo lá embaixo. Uhum. Mas era o calor do programa. E era uma confusão. Eu e o Vanderlei mandava, corta o microfone! E não sei o quê. Só que assim, um tava brigando com o outro e eles estavam ali. E o seu Tuta tinha a defesa enfática de que assim, ó, o esporte em discussão a gente não pode mostrar. E tinha câmera no... Mas era uma câmera, parecia uma câmera de vigilância, monitoramento, ficava lá em cima, tinha um cantinho no site que você entrava assim, priscas eras da internet. Né? Uhum. E era uma mística do esporte em discussão, essa coisa da confusão. E a gente tinha o receio de que nesse nosso processo todo de levar a imagem para os programas, quando a gente foi para o YouTube, de que essa mágica do esporte em discussão fosse se perder. A mágica do imaginário. Do imaginário, que assim, porra, o Nilson César voou em cima do Flávio Prado. Né? Um daí sentado a 10 metros do outro dentro do estúdio, aos berros, e todos os microfones abertos, parecia um... Né? E o operador... Era uma bagunça, assim, mas na verdade não tinha nada. Eles estavam sentados com outros até rindo. Mas era o show pra fazer essa coisa com a audiência. E aí, quando a gente começou esse processo, eu lembro das discussões, tal, a gente começou a mexer na programação, aí mudamos o formato, tal, começamos a fazer
as mudanças na equipe, foi quando veio o Vamp, quando o Mauro veio, e a gente começou a mexer mesmo no esporte, já por causa das transmissões com imagem, chegou o momento de tá tudo com imagem, o debate de futebol tem que ir pro ar com imagem. E aí, qual não foi a nossa surpresa de que quando a gente bota no ar aquilo e tal, e de repente a apreensão de que as pessoas elas vão se tornar menos conectadas com aquilo, porque elas não vão poder odiar o Flávio, porque agora elas vão saber que o Flávio tá só sacaneando, sem nada. Colocamos a imagem, eles continuam brigando no ar, eles continuam fazendo a sacanagem, só que agora a audiência é cúmplice. Então, quando o Flávio tá sacaneando o pilhado, ele tem o cara que tá assistindo lá pelo YouTube, ou que tá ouvindo, como cúmplice da sacanagem com o pilhado, e o inverso é verdadeiro. Só que agora tudo a olhos vistos, acabou esse medo. A gente tinha isso, e aí depois, mais recentemente, a gente trouxe de volta essa mística de um personagem desconhecido, muito próprio do rádio, com o Tio Rico. É uma figura que ninguém sabe quem é. E todo mundo tem curiosidade de saber. Mas ele, a gente de propósito quer manter, inclusive na rede social, lá ele não existe, porque a mágica dele tá no desconhecido, tá na curiosidade. E mal sabe o tio é tio, né? Se não sabe se é tio, então... Na verdade, todo mundo acha que o Tio Rico é o Zuckerman. É o Zuckerman. É o próprio Zuckerman. E o Zuckerman que faz o par com ele. Quantos amigos não me ligam e falam, fala é o Daniel, É o Daniel. Então, assim, essa mágica, essa coisa do vídeo, foi também um processo para nós de descoberta, de romper também com algumas certezas que a gente tinha e que não eram tão certas assim. Mas situações engraçadas. Eu fazia o Radioatividade, foi um dos primeiros programas que a gente colocou também com imagem. Eu fazia com a Madeleine Lasco, ela trabalhava aqui. E um dia eu saí daqui, eu fui até a Martins Fontes, a livraria, e eu saí falando ao telefone, quando a gente conseguia falar ao telefone na Paulista sem alguém passar com a bicicleta e levar o celular embora. Eu saí falando ao telefone. E a bicicleta sempre na contramão. Sempre. E aí eu percebi que alguém emparelhou comigo. E começou a andar par e passo, assim, né? E eu, falando ao telefone, comecei a ficar meio... Poxa, eu desacelerava, a pessoa desacelerava. E eu peguei e olhei, e era uma senhora. Eu falei, bom, eu ser roubado por essa senhora aqui, eu preciso me aposentar, porque era uma senhorinha mesmo. E a gente foi andando até que eu parei no cruzamento com a Brigadeiro, no semáforo. Desliguei o telefone, pus o celular no bolso. Ela olha pra mim e faz assim... Eu sei quem você é. Pela voz. Aí eu disse assim, a senhora sabe? Ela falou assim... Você é aquele moço que fala de computador no rádio. Ela me reconheceu pela voz e foi me acompanhando, né? Então, assim, ela não assistia o programa ao vídeo. E acontecia das pessoas pararem a gente aqui na galeria porque conheciam a gente de ver. Então, essa coisa da imagem foi um processo também muito curioso, de romper com esses mitos, né? A Marcela, quando conheceu o Vila, o próprio Vanderlei desconstruiu Nogueira, algumas imagens, pra cara né? dele, ele me olhando assim, ele falou, o que foi? Eu falei, você? Né? Porque eu escutava dentro do próprio Mas Jornal da Manhã. eu acho importantíssimo esse processo de humanização que aconteceu, porque criou vínculos, cumplicidades, eu acho que aproximou o conteúdo da realidade das pessoas. O rádio tinha essa questão porque você não via as pessoas. Mas a televisão também era tudo muito distante, eram mitos, né? A revista era a revista de celebridades, tudo era muito mitificado, né? Hoje, com a rede social, com as pessoas naturalmente se expondo, você traz tudo para junto, né? Eu acho que enriquece demais, porque eu posso estar falando sério sobre economia, mas eu jogo tênis no final de semana, eu tenho um cachorrinho em casa. Você é um ser humano, né? Eu sou uma pessoa normal, entendeu? Então, essa noção de que quem está do outro lado é um de nós, acho que aproxima demais o conteúdo. E a marca também quer muito essa humanização. Por exemplo, esses dias eu recebi um briefing, olha o briefing. É um projeto que é para marcas B2B, para impactar empresas. Só que ela não quer saber se a audiência... Quem é essa audiência do Jovem Pan, que é o empresário, né? Que seria o dono, o tomador de decisão para comprar esse produto, esse serviço. Ele quer... O que ele... eu quero pegar ele na jornada dele. Será que esse cara gosta de tênis? E o dono, né? O dono da empresa, ou seja, B2B, o dono da empresa vai tomar a decisão. Será que ele gosta de tênis? Eu quero impactar ele no momento que ele está no tênis. Eu quero impactar no momento que ele está mais leve, ouvindo Pânico. Olha aquilo. Então, as marcas também querem essa humanização daquele, né, interlocutor do outro lado também, ou do consumidor. Eu acho que o desafio do casting é esse. Eu olhando aqui o Aros falando, o tempo todo, essa preocupação com a audiência. Eu acho que a Jovem Pan tem muito isso. Eu acho que até eu, como comercial, às vezes, calma, né? Vamos preocupar um pouco com as marcas, mas eles têm muito essa preocupação com essa audiência que, no final, é essa audiência que vai ser impactada.
Então, quem é essa pessoa que está por trás desse espectador? E é uma audiência muito engajada, um pouco do processo, né? que para nós foi muito importante, isso é definidor para a escolha, por exemplo, não só de convidados, mas, sei lá, estamos pensando em trazer alguém para ser comentarista, analista em tal segmento. O ponto de partida é, ele consegue trocar em miúdos? Porque a gente não pode ser alguém que dificulta o processo. E quando a gente olha, assim, tem essa coisa do jornalista professor de Deus, né? Então o cara quer saber mais, e aí ele começa com dados e termos técnicos, não sei o quê. Isso afasta a audiência. não entende, né? Porque eu preciso simplificar, eu preciso desenhar de um jeito que o cara entenda. Então, se a gente pega aí a última década, todas as mudanças que a gente fez na programação, e que a gente veio mudando a linguagem do produto, isso passou muito por fazer com que os nossos apresentadores... eu brinco que a gente fez o jornalismo sem gravata, né? Embora a exigência ainda no vídeo seja gravata, mas a gente deu uma afrouxada na gravata, ficou uma coisa mais solta. Então eles conseguem trocar em miúdos, eles conseguem olhar e se colocar muitas vezes no lugar do ouvinte, né? Da audiência, do telespectador. Porque não adianta eu ter um cara que tem 88 graduações e ele não consegue trocar em miúdos com alguém o tema mais elementar. Então a nossa busca é por essa desconstrução e passa muito essa coisa de romper essa barreira. E isso vem da nossa origem com o rádio. Porque o rádio essencialmente é o desafio de simplificar. Eu não tenho recurso da imagem, eu não tenho muito tempo, porque o cara tá fazendo outras coisas enquanto ele tá ouvindo rádio, ele tá dirigindo, ele tá limpando a casa, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. Então eu preciso oferecer uma outra perspectiva. Eu preciso ser muito direto, eu preciso trazer isso de uma outra maneira. E a gente foi carregando isso e adequando a linguagem para os outros meios, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo de mercado também, e aí surgiu um tema da força que as pessoas também começam a ter. E você cria celebridades aqui dentro. Sim. Bordões do... Popstars. Vai Torinho e coisas... Vai Torinho é um fenômeno. Esse democratizou o mercado financeiro. Então, mas esse tipo de coisa acaba deixando eles com muita força também, né? Muito. E acaba tendo uma relação que antes não tinha. Porque ele tinha muita força, mas ele tinha que passar naquele canal unilateral. Hoje ele vai ter o canal dele. Cada um deles é um veículo também, né? Isso. A gente acaba, entre aspas, competindo com veículos que estão aqui dentro. São pequenos satélites em torno de nós, né? E que no final do dia, as marcas querem andar nesses satélites e essa comunicação que é muito poderosa. Então, a conversa que a gente estava tendo vamos dizer que você queira fazer um produto que está ligado com o pânico, para falar uma coisa que mais de conhecimento lato sensu de todo mundo. Quando ele anda e ele tem um long tail que está andando junto com eles, nas redes deles, que você pode comercializar junto, é muito poderoso. A força é muito maior. Muito poderoso. Aí a conversão vem dali da ponta, né? E eu vou dar um exemplo igual você Isso que eu te pedi, era falar para você contar um pouco dos cases. Eu acompanhei muito... A BYD, quando chegou, ela chegou muito por aqui, né? A BYD, hoje a gente usa ela como case, é um clientaço da casa mesmo. Mas esse final de semana, vou colocar... a gente teve um lançamento de BYD, que era dentro de numa concessionária específica, e o Pablo, né, o Torinho, começou um trabalho dele dentro das nossas plataformas lá no Minuto Toro de Ouro, né, abrindo dentro do Jornal, chamando para esse Electric Day. E depois ele foi e participou do dia na concessionária. E foi um sucesso, porque ele começou um aquecimento para a audiência ali que já está acostumada com ele, para a audiência Jovem Pan, e terminou com ele entregando a Lucky Bill lá. E dentro do conteúdo dele. E dentro do conteúdo dele. Ele fazia coluna, o minuto e tal, e terminava convidando, sábado eu vou estar lá. Sábado eu vou estar lá. E todo mundo quer estar lá com ele. Comigo. Vem assinar Lucky Bill comigo, é isso. Então, basicamente era isso. O CTL então, assim, lotou a concessionária e levou. Isso é que eu sou consumidor. Exato. Então, assim, esse é um case, por exemplo, o BYD é um case porque a gente entendeu também um pouco das dores deles, né? Uma marca que todo mundo, praticamente todos os veículos, de alguma forma, também tiveram BYD. Seja no break, seja em conteúdo.
eu vou falar, todos os grandes veículos têm essa marca hoje, né, como cliente. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, entender a dor dele e trabalhar isso. Por exemplo, o Pânico, você senta lá com o Valdir, ele fala, o resultado do Pânico é extraordinário para ele, entendeu? Converte, compra de carro. Porque ele achou... A gente pegou um colunista, né, respeitado também do Máquinas da Pan, e o Alex Ruffo, que é conhecido, trouxe autoridade, trouxe para o ambiente. Então, é essa construção que o Aros falou desde o começo, que é importante. A gente tem diversos cases. Esses dias a gente fez o Pânico, voltando para o Pânico dentro do Burger King, fizemos um lançamento que eles fizeram junto com o Nubank aqui. A gente transmitiu um programa inteiro lá. Então, a marca teve presente, a marca 2 horas de programa. quase como um product placement lá. Na loja deles aqui, que é a loja modelo deles na Paulista. A marca teve lá. A gente, em vez da marca vir pro programa, o programa foi pra dentro Era o Pânico em Loco, praticamente. Agora que tá chovendo, todo gente mundo quer querendo tirar eles do estúdio. O Emi falou, não, obrigada, não quero mais sair. É que eu tive que dar 3 andadas, mas foi um puta case legal. A gente fez uma transformação alguns anos atrás no grupo de mídia, né? Ainda era na gestão anterior à minha, que era a gestão da Lica. Lica, grande amigo, um beijo pra Lica. A gente abriu o grupo de mídia, ele era para profissionais de mídia de agência, né? E essas transformações todas que a gente falou um pouco por aqui, elas muito acontecem devido a mudança do ponto da decisão, a mudança do lugar que está a caneta na mão da decisão da compra. E isso acaba que a gente faz essa mudança, inclui no grupo de mídia profissionais de veículo, profissionais de plataforma, profissionais de consultoria, de agência de mídia, de profissionais de mídia de agência e de anunciante. Muitas vezes, e por essa quantidade de veículos que hoje tem... Muito veículo. É muito contato que chega na agência. Então... eu recebo constantemente não consegui falar com alguém, não consegui fazer. E deve ser uma coisa que o dia a dia do comercial, né, Renato? Que acaba vivendo muito disso. Como é que você vê essa mudança que hoje, para mim, já está instaurada, do atendimento muito mais focado em cliente do que só focado na agência, mas... né, muitas vezes dela fechando negócio direto, mas entendendo que tem um ecossistema que tem agência no meio. Como é que você vê isso? Porque a Jovem Pan tem uma coisa que é legal, porque a Jovem Pan, um pouco num lado meio rebelde, que acho que também está do DNA, né? Sim. Ela sempre foi muito próxima dos clientes. Isso é uma característica de muito tempo, né? Mas como é que você vê isso, esse lugar dessa decisão múltipla que antes estava muito focado na agência e hoje está em todas as pontas? Eu sempre tive muito respeito pelo papel das agências, a contribuição das agências. Acho que o mercado está onde está pela força das agências, pela contribuição da criação, da mídia, do planejamento, da pesquisa, da informação. Então, aqui na Jovem Pan mesmo, a gente, de 1 ano, 2 para cá, converteu o atendimento para o foco em agências. 1 ano, né? Vai fazer 1 ano. O que não quer dizer que você não tem contato com os clientes, normalmente, para conhecer as dores, conhecer os problemas. Então, no fundo, o atendimento ele é misto, mas eu acho que tem que ser integrado. O atendimento, quando exclui a agência, eu acho que ele deixa de fora uma parte pensante fundamental, porque o núcleo duro da estratégia nasce em parceria com a agência. O cliente procura a agência para essa construção, né? Então, acho que o veículo tem que estar sintonizado com as 2 pontas. Eu acho que o mais saudável é a gente estar presente na agência, organizado por atendimento de agências, mas em contato permanente com os clientes para compreensão, para convivência, né? E a gente está nesse momento de resgate dessa relação também ainda, né? 1 ano mudou muito, né? Então, assim... por mais que a gente esteja... Porque a gente tem o cliente, ele é também um ouvinte espectador da Jovem Pan. Então, ele tem uma facilidade no entendimento. Então, o nosso desafio agora é visitar as agências, estar mais próximo, entender que eles também têm uma problemática de milhões de veículos, né? Enfrentando, recebendo. Mas o nosso papel é munir de informação. Então, a gente tem feito roadshow nas agências, tem feito...
café da manhã aqui dentro, para eles conhecerem, entender nosso universo. Então, inclusive aproximando o elenco do mercado publicitário, que eu acho que ajuda na humanização. Humanizando, para eles entenderem, entender o comportamento. E também tá nas faculdades, tá no acadêmico, tá se relacionando com as associações que se envolvam, né? Estamos no grupo de mídia justamente entendendo a importância. E outra coisa, nosso papel é munir esses novos, né? Eu me coloco até como nova aí, né? Universitários também, como que a gente provoca eles a gostarem da publicidade, a entrarem para esse, né, para esse mercado? Então, assim, nosso desafio também é munir de informação, é trazer soluções. Eu acho que a gente está falando um pouco... Se a gente tem uma solução boa, rola. Agora, é abrir um pouco uma oportunidade. Então, quando o executivo chega para mim, não consegui marcar ou não consegui falar, ele vai tentando alternativas e às vezes ele consegue com o cliente direto, que procura e provoca demanda, mas eu acho que hoje as agências também têm um trabalho, assim, é muito trabalho. É não só de receber, é de produzir, de realizar o plano de mídia, é de executar. De dar reporte diário. Dar reporte diário. Então, assim, você sabe essa dor. Sim, sim. O que a gente tem feito muito é provocar não só a agência, como, por exemplo, as agências de PR, o trade, que é também todos os stakeholders responsáveis por aquela tomada de decisão. E hoje, deixou um pouco de ser pessoal a compra, né? Deixou total. Porque antes, ele é meu amigo, tá? Hoje tem que ter tecnicidade. Né? Você tem que dar, igual você falou desde o começo, você tem que dar resultados, tem que provar isso. Então, esse é o nosso desafio. Então, dentro de um ecossistema, a gente tem que pegar e juntar as pontas. O meu maior desafio hoje, em relação a esse relacionamento, é, de alguma forma, ser uma formiga que o cara vai me ouvir uma vez, porque na hora que ele escuta, ele vê que tem soluções ali, entendeu? Entendi. É um trabalho. É muito desafiador isso que você lembrou, porque são infinitos veículos, né? Sim. Praticamente cada um de nós é um veículo. Veículos, né? Eu posso ter uma página, um blog e tal, que eu queira buscar um dinheiro e tal. Então, assim, a capacidade de atender vai ficando muito complexa. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser perseguida, porque sem a interação, sem a troca de ideias, sem essa visão que é trocada, cada um com seu ponto de vista e contribuindo, chegando ao resultado, a gente não caminha, né? Mas acho que tem um ponto que a gente sempre tem em foco, que é o entendimento da dor do cliente, sabe? Sim, você é quando você entende o venda problema, hoje. quando você entende o problema, que é o maior desafio é que ele passe realmente qual é o problema que ele precisa atingir. Porque muitas vezes você tem... vou fazer uma campanha porque eu tenho uma promoção, ou vou... Quando você entende o problema, ele é mais fácil de dar solução. O problema, pra gente que tá lá na outra ponta, fazendo uma estratégia, dá pra ter essa solução aqui, aqui ou aqui. E é difícil de escolher, e não tem dinheiro pra fazer os três. Exato. Então, esse para mim é um dos maiores desafios que a gente vive hoje e que eu acho que a gente vai viver cada vez mais no futuro, né? E falando de futuro, como que vocês veem o futuro dessa comunicação da Jovem Pan, assim, meio pra gente ir caminhando, pra gente encerrar como que vocês estão enxergando essa visão desse mundo que a gente vai para do IA, desse mundo do IA. Uma moeda virtual, é uma moeda virtual, é um jogo virtual, é do eSport, a Kings League, cara, é tanta coisa nova aparecendo todo dia. E a gente... Como é que vocês estão vendo o futuro da Jovem Pan? Começa por você aí. Eu acho que o nosso desafio é continuar em um ritmo acelerado, né? Porque a gente iniciou movimentos muito importantes e é muito divertido ver vários outros colegas, eles ligam, poxa, vocês faziam tal coisa, a gente começou a fazer agora. Eu falei, pô, mas agora? Então, é divertido ver o quanto a gente foi pioneiro em vários aspectos, o quanto a gente desbravou alguns caminhos, só que essa competição ela começou a ficar cada vez mais difícil, porque a gente deu o passo, a gente correu, e agora um monte de gente está correndo, e aí deixou de ser novidade, de alguma maneira, aquilo que a gente faz. Então, o nosso desafio está em fazer diferente, em fazer melhor, e em fazer o novo. E junto desse desafio, existe um outro desafio, que é de como a gente apresenta essa complexidade do que é a Jovem Pan, enquanto grupo, para a nossa audiência, para o anunciante e para o mercado também.
Porque, para muita gente, a Jovem Pan ainda é uma grande rede de rádio. Para outros, a Jovem Pan é um canal de notícia lá na TV a cabo. Para outros, a Jovem Pan é aquele perfil no Instagram em que ela vê notícia e tem comentários e tem não sei o quê. A gente tem diferentes pontos de vista e perspectivas sobre o que é a Jovem Pan e talvez nenhum deles dê conta da complexidade do todo do que nós somos. A gente vem de pelo menos 15 anos de uma evolução e de um crescimento aceleradíssimo que tornou o que era a maior rede de rádio do Brasil em um ecossistema muito complexo. Então, quanto maior o navio, mais difícil de fazê-lo chegar no porto. A nossa dificuldade era... Nós temos a cabeça, a inquietude e os desejos e os anseios de uma startup. Mas nós somos uma empresa que tem 600 famílias conectadas a ela. Então, para nós, os movimentos agora, eles se tornaram mais desafiadores porque a gente cresceu muito. E o fato de a gente ter crescido muito nos trouxe também responsabilidades e cobranças maiores. E a gente precisa, de alguma maneira, ateizar esse crescimento, mostrar para o mundo, olha, a Jovem Pan é tudo isso aqui, sabe? Simba, tudo que o sol toca. A Jovem Pan é tudo isso aqui. E você pode estar dentro desse ecossistema, você, audiência. Você que gosta de música, você que gosta de decoração, a gente tem conteúdo de arquitetura e decoração. Você que quer saber mais sobre bem-estar, você que quer correr, a gente acabou de lançar uma plataforma de corrida de rua. Então, assim, a Jovem Pan é esse monstro complexo de caminhos e plataformas e conteúdos e coisas. É um povo. A gente precisa fazer que as pessoas entendam esse povo, como consumi-lo. E, do outro lado, esse povo precisa continuar mantendo esse jovem, que ele não tá à toa ali. É um jovem do anseio do novo, do brilho no olhar de fazer coisas diferentes. É o de descobrir um mundo que as pessoas não conseguem ver. Tá nessa inquietude do Tutinha, na inquietude do Marcelo, de não se conformarem. Se tá bom hoje, amanhã o de hoje vai estar pior, porque o de amanhã tem que estar melhor. Nada é bom o suficiente. O número nunca é o melhor número. Isso nos move, isso tira a gente dessa coisa do marasmo. Então, essa coisa de a gente tem que correr mais rápido do que a gente corria, a gente tem que fazer melhor do que a gente já fez, e mais do que isso, a gente precisa fazer diferente. A gente não consegue se conformar em seguir uma tendência do mercado. A gente gosta de fazer as pessoas apontarem o dedo, dizerem que nós somos loucos e depois todo mundo passar a copiar aquilo que a gente fez. Esse é o tesão. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Acho que esse é o nosso desafio. Dentro de verticais que são importantes para nós. O jornalismo está posto. Né? É aquilo, nós somos referência, a gente tem uma responsabilidade gigante e tal. A gente tem um caminho gigante no esporte, é um mercado que está se movimentando muito, tem vários players chegando com coisas novas e tal. A gente vai se colocar e tem se colocado com novidades e com coisas legais. O entretenimento, que é um território que originalmente sempre foi nosso e que de alguma maneira também a gente acabou deixando ele de lado e agora a gente investe também nele. Então, o caminho está posto, mas ele precisa ser feito com mais agilidade do que a gente já fez, com mais inovação do que a gente já fez e com uma régua lá em cima. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a gente é tudo isso. Muito legal. Eu acho que você resumiu bem. Aliás, maravilhoso. Porque eu tô olhando aqui pensando, né? O que você não falou. E acho que a Jovem Pan, ela tem... E ao mesmo tempo, tem essa... Além da inquietude, de que não é uma pessoa, né? Que faz Jovem Pan. Não é só o Tutinha, não é só o Aros, não sou só eu. Ninguém faz sucesso sozinho. Então, a gente tem esse mantra muito... Então, a gente sempre caminha, assim... O que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de uma tendência a seguir, mas sempre pensando do outro lado. Se colocando, tem uma forma empática. E sem esquecer que a gente está a serviço do Brasil. A gente está a serviço, né? A gente, como um veículo de comunicação, a gente está a serviço ali para munir de conteúdo, para devolver ali, prestar serviços, devolver. E eu acho que, assim, as marcas... A gente vê um futuro aí que as marcas entram nisso. As marcas têm os propósitos de prestadoras de serviço, de criar demanda. Por isso a importância de a gente estar junto, construindo narrativas juntos. Não é só uma narrativa de eu falar aqui que a Jovem Pan é o maior grupo de comunicação do país, porque ela tem uma rede de rádios.
30% da audiência do YouTube passa pela PAN. Isso é uma importância. Quando eu falo isso, às vezes as marcas, sério? Nossa! E eu tava pondo dinheiro lá sozinha, entendeu? Então, não é só o tamanho dessa audiência, mas sim do propósito que tem por trás de como que a gente está produzindo conteúdo, tentando entregar, tentando fazer a diferença e a intenção. Mais do que isso, acho que eu tô aqui há 10 anos porque eu acredito que a gente tem uma intenção muito boa e que a gente tem um trilho, um caminho a seguir. E a música, igual o Aros falou, o entretenimento, a gente está até resgatando, né? Resgate, né? Através da Classic, através de experiências que a gente está investindo. Então tem muita, porque eu tenho para dizer que o futuro já é o presente, tem muita coisa. É um dia... O futuro é Jovem Pan. O futuro é Jovem Pan, mas a gente tem muita novidade para ir. A gente não pode, tem algumas para abrir aqui, mas tem muita novidade em termos de conteúdo. Eu acho que esse ano, a gente vai lançar diversas mudanças. Aros, quer falar alguma aí? É melhor não. Vamos aguardar. Eu vou me abster. Mas eu penso assim, tecnologicamente, nós vamos para o infinito. Com a TV conectada, com 5G, com a internet das coisas, com a inteligência artificial. Quer dizer, é difícil imaginar onde é que isso acaba ou se é que acaba. Mas a essência vai permanecer a mesma, no sentido de que o nosso trabalho é emocionar, informar, né? Se relacionar, tanto no vídeo com o espectador, no vídeo ou no áudio, como com o mercado publicitário, porque a gente constrói o diferente, a gente constrói o futuro a partir do olhar, da interação e do conhecimento entre as pessoas e dos fatos. O resto tudo ajuda demais. Olhar para o retrovisor é importantíssimo, porque dá um trilho, acelera o processo, tudo isso. Mas eu acho que a gente nunca vai deixar de emocionar e informar as pessoas na tela, no áudio e nas relações pessoais, comerciais também. Pô, obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo apoio da Jovem Pan ao grupo de mídia. É super importante. O grupo está aqui para ajudar o profissional, dividir conhecimento, dividir relacionamento, manter esse mercado forte, como ele sempre foi. Então, a gente está aqui muito a serviço disso, e sem o apoio de veículos como a Jovem Pan, a gente não conseguiria. Então, a gente vai chegando para um final. Queria agradecer muito vocês pelo bom papo e bora continuar fazendo história. Bora. Isso aí. Obrigada. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.